Pessoal tá chegando. Ó. Boa tarde, pessoal. Hoje é 5:09, dia 8 de outubro de 2020. Estamos aqui para o nosso encontro de estudos. Relembrando que a gente é um grupo de 40 pessoas. A gente tem a página no Whats, quem quiser, o link no Whats, quem quiser entrar, se alguém, tem gente nova aqui hoje, quem quiser sintonizar com o Whats, que a gente tem as informações novas na página do Whats. E hoje a gente vai estudar o artigo do Heidegger, que é a facilitadora de hoje vai ser a Vilmara, que é o artigo Heidegger em busca de sentido para a existência humana. Só que antes vamos falar algumas questões administrativas, né? Hoje eu entrei em contato com a Secretaria da Extensão. Ela disse que essa semana sai a resposta da correção dos pareceres, né? E como vocês sabem, eu entrei com um projeto de extensão, foi aprovado, isso é um bom sinal, só que tinha umas 4 pendências técnicas, que eu já mandei já faz quase 20 dias. Eu dei uma cobrada na secretária da extensão, ela falou que essa semana sai a resposta. Deve ter tido reunião da extensão hoje. E semana que vem a gente teria a leitura dramática do Entre Quatro Paredes do Sartre. Mas o pessoal pediu que eles estão ensaiando, né? São as 4 pessoas que se encontram no inferno, né? Não sei se vocês sabem a peça Entre Quatro Paredes do Sartre. Deixa eu fazer uma leitura dramática, olha que fantástico, né? Mas o pessoal acabou de pedir mais uma semana, é isso? Dia 22, é isso, Isso, Ederson? dia 22. Então, assim, eu até queria convidar, assim, como a gente está nesse horizonte, a gente está fazendo essas leituras, porque a gente leu, só para quem não, fazendo retrospecto, a gente fez a leitura completa dos 21 capítulos do Tornar-se Pessoa do Rogers, a gente está no aguardo da abertura do projeto de extensão, que a gente vai abrir para todas as Unifesp, abre para o Brasil inteiro, de fato, né? A gente tem um horizonte de 100 vagas, né? Nesse grupo, embora a frequência oscila, são umas 40 pessoas que participam, 40, 50, seja online, seja offline. Então, a gente está no aguardo desses prazos do projeto da extensão ser aprovado, então a gente está lendo artigos do Heidegger, vai ter essa encenação Entre Quatro Paredes, então a gente tem para a semana que vem, a gente pode ou colocar um artigo do Heidegger, ou colocar um artigo do Sartre. Eu queria convidar a Isabela. Isabela, você gostaria de apresentar o existencialismo e o humanismo? Que eu dei uma olhada nele, são umas 45 páginas, né, Isabela? Sim, ele é bem pequenininho. A gente podia, talvez. Você acha que. Eu estou pensando na leitura para os outros, né? Mas talvez a gente dividisse em 2 episódios, alguma coisa assim. Se bem que eu estou pensando assim, talvez até semana que vem o projeto da extensão vai ter resposta. Você gostaria de apresentar, Isabela? Isabela é uma aluna que está se aproximando para fazer TCC comigo. Você gostaria de apresentar o existencialismo e o humanismo do Sartre? Apresento sim. Tá. Gostaria. A minha questão para o grupo, ele tem 45 páginas. É de fácil leitura para quem nunca leu Sartre, Isabela? Tem muita gente que nunca leu Sartre? Eu nunca tinha lido Sartre, só assim, mais por cima, e tá fluindo. Tá fluindo? Você acha que a gente deve dividir em 2 dias por ser 45 páginas? Eu acho que fica menos corrido, talvez. Deixa eu dar uma olhada. Estou aqui dando uma olhada aqui. Gente, eu tinha separado em algum lugar já. Estava pensando. É porque o livro ele é separado meio que na apresentação, né? E aí uma discussão. Você tem o PDF dele, um link do PDF para a gente passar para as pessoas? Eu não tenho o PDF dele, Eu ele tenho é PDF. livro Aqui. mesmo. Eu estava vendo esses dias para conversar com você. Aqui eu tenho. Confere se é esse o link, gente. Dá uma olhada, Isabela. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente fizer 2 semanas do existencialismo e humanismo, dá 2 semanas para o grupo preparar a peça,
E aí a gente tem 3 semanas para começar o projeto de extensão, entendeu? O projeto de extensão já foi aprovado, mas está com pendências. Dá uma olhadinha aí, copia aí, Isabela, vê se Não abriu, abriu, não. não. O que eu faço, hein? Peraí, deixa eu fazer o Vou download. tentar de novo. Peraí, deixa eu fazer o download aqui, deixa eu abrir. É porque tá indo peraí, deixa eu ver o que eu faço. Tá no meu download, aí não vai abrir. Tem que ser um link. Só se eu disponibilizar. Peraí, Ctrl C. Se quiser me enviar por e-mail. Deixa eu ver. Deixa eu exibir para vocês. Assim a gente ganha tempo. Exibir, apresentar. Devo apresentar agora. Apresentar agora e a Ponira está chegando. Tela inteira. Peraí. O que eu fiz aqui? Meet. Compartilhar. Tá aparecendo. Peraí. Vocês estão vendo aqui a imagem que eu projetei, gente? Sim, Esse é o texto, né, Isabela? Tem uma é isso introdução, mesmo. existencialismo e humanismo. Isso mesmo. E no final, uma discussão. Tá. 14, 15. É que eu acho que é muita página para um grupo de estudo uma vez só. São as 48 páginas. Se a gente fizer em duas de 24, dá. Que parece que é uma letra grande, assim, enfim, bem que Sartre, né? Em duas de 24, você acha que fica legal, Isabela? Consigo, sim. Dá certo. O que vocês acham, pessoal? Que eu estou pensando assim, para a apresentação. Porque eu estou pensando que a gente, quando sair a data do projeto de extensão, a gente vai precisar de 20 a 25 dias para abrir as inscrições, entendeu? Então a gente tem que ter um tempo assim. Vocês topam a gente fazer um aquecimento Sartre? A gente tem 2 caminhos. Tem mais 2 artigos do Heidegger. E aí tem esse horizonte do Sartre, que seria um aquecimento entre 4 paredes. Aí a Paula está. É isso que eu pensei, Paula. Eu acho que vai ajudar na compreensão da leitura dramática do Entre Quatro Paredes. Eu também acho. Tudo bem, gente? Porque aí a gente deixa 15 e 22 de outubro. A Isabela, que já preparou esse material, que vai fazer TCC comigo, hipotético, estamos nos aproximando para esse destino, ela prepararia em 2 vezes para as próximas 2 semanas. Pode ser, Isabela? Pode sim. Eu preparo. E na terceira semana a gente teria a encenação Entre Quatro Paredes. Pode ser para o dia 29? Pessoal da Entre Quatro Paredes, que vocês pediram um tempo. Se pediram uma semana, estou dando 2. Pode ser? Pro dia 20, pro dia 29? Pode ser? Pode Pode ser? ser, sim. Então a gente combina assim. Aí eu vou disponibilizar. Deixa eu ver se eu acho o link. Enfim. Por que eu clico o link? Não. O link do. O que acontece aqui? Eu sei que abre o arquivo. Tá abrindo? Aqui. Defender. Autor Jean-Paul Sartre. Não, está diferente a versão. Humanismo tem que ter uma versão própria. Download bloqueado. Ué? Ah, tem que clicar aqui. Continuar a bloquear sem permitir. Concluído. Aí. Gente, mas o que eu quero é abrir a página, não é? Eu clico, só que não.
Peraí, eu tenho que abrir o link. Não, eu clico, já faz o PDF. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se consigo fazer o upload do PDF no grupo. Só um momentinho, pessoal. Estamos aqui. Tem uma parte administrativa na reunião. Existencialismo, abrir. Eu já mandei no grupo, tá? Já mandei no grupo. Luana está chegando. Agora eu quero compartilhar o link para vocês. Só que eu clico. No momento que eu clico, o PDF desce, mas não abre um link. Vamos fazer um exercício, gente. Põe o existencialismo é um humanismo, Jean-Paul Sartre, que vai aparecer esse weorizap.net. É nesse aqui. É o existencialismo e o humanismo. Quem já está no grupo, já passei o texto para lá. Jean-Paul Sartre. Acho que tem um hífen, né? Não sei se tem. É orizap.net. É o primeiro que aparece, pelo menos no Google, tá? Você clica, já faz o download do PDF, entendeu? Quem ainda não entrou no grupo, se quiser, eu tenho que passar o link do grupo, né, para entrar, não é? Espera aí. Canal do YouTube, link das reuniões. Alguém tem o link do WhatsApp para quem quiser se adicionar, gente? Temos 51. Fernando, você mandou um link no grupo? Que grupo? Do Escuta Humanizada? Não, é no grupo no WhatsApp do Lançados no Mundo. Entendeu? Ah, tá. A Escuta Humanizada é outro grupo, né? Então, gente, vocês conseguem colocar o existencialismo e o humanismo de Jean-Paul Sartre? Tem PDF disponível, eu já disponibilizei no WhatsApp, tá? Porque conforme a gente decidiu agora, quem está chegando agora, a gente nas próximas 2 semanas, a aluna Isabela, que está estudando existencialismo, vai apresentar o existencialismo é o humanismo do Jean-Paul Sartre, a pedidos, inclusive, do grupo que ia fazer a encenação, vai fazer, né, a encenação dentro de 4 paredes, que pediu mais umas semanas, né? Então, no dia 15, no dia 22, a gente vai ter o existencialismo humanismo do Jean-Paul Sartre, preparando a apresentação da peça Entre 4 Paredes, beleza? Tá? Está disponível, garanto que está disponível na internet PDF do Existencialismo e Humanismo, tá bom? Certo? E no aguardo, provavelmente na semana que vem sai o resultado do projeto de extensão. Tenhamos a paciência com os tempos acadêmicos. Agora, para todos nós online e offline, nós teremos a facilitação da Vilmara Vieira sobre o nosso artigo sobre o Heidegger. Com vocês, Vilmara Vieira, apresentando sua magistral facilitação do trabalho do Heidegger. Boa tarde a todos. Primeiramente, né, eu me chamo Vilmara e, como o professor falou, a gente vai dar continuidade sobre o estudo em Heidegger, com o artigo Em Busca de Sentido para a Existência Humana, das autoras Tatiana Benevides Magalhães Braga e Marciana Gonçalves Farinha. Então, eu vou lendo, né, e juntamente com vocês, quem no momento sentir vontade de falar sobre, fique à vontade, né? A gente vai adentrando junto no estudo sobre Heidegger. Então, o artigo, ele aborda alguns dos principais temas da fenomenologia existencial de Martin Heidegger, tendo como fio condutor o conceito de existência a partir de uma discussão da explicitação de alguns existenciais da ontologia fundamental heideggeriana.
Então, é nessa perspectiva que o cuidado figura como existencial, referindo-se tanto ao ser com outros, e à ocupação com o mundo, quanto às próprias possibilidades de ser. O artigo aponta também para a importância da dimensão do cuidado enquanto essência mesma do exercício clínico, no aí compartilhado entre terapeuta e cliente, já que consiste na interrogação, pelo sentido de ser frente à trajetória existencial como via promotora de abertura para novas possibilidades de ser. A obra do filósofo alemão Martin Heidegger, datada de 1889 a 1976, ela é considerada um dos importantes vetores que impulsionam a filosofia do século XX, fazendo uma reflexão sobre a existência humana por meio de uma interrogação sobre o sentido do ser. Então, esse artigo Heidegger vai partir de uma crítica à orientação da metafísica do pensamento ocidental, questionando o próprio modo de ser e de habitar o mundo, enfim, de conduzir a própria vida, com o intuito primordial de compreender o sentido da existência humana. Heidegger propõe em sua obra uma análise existencial por meio de sua ontologia fundamental. Para ele, ser é o conceito mais universal, já que está constantemente presente em nossa vida cotidiana com o mundo. Mas é simultaneamente o mais obscuro, exigindo, portanto, discussão e reflexão, já que a compreensão de ser dada pela metafísica ao longo da história se alterou, sedimentou-se. O obscurecimento sobre a questão de ser se constitui com o modo como a questão foi colocada pela ontologia tradicional. Ao se perguntar o que é o ser, lançamos mão de uma compreensão prévia de ser no próprio interrogar. Na tradição filosófica ocidental, o ser ele é concebido como simplesmente dado, visto que o ser se manifesta no ente e vem sendo compreendido como um ente entre outros entes. Ao identificar o ser, o modo de interrogar da tradição pressupõe nele um caráter de imutabilidade e de essência fixa passível, de ser encontrada, ultrapassando-se a aparência. Tais pressuposições atribuem uma substancialidade que restringe o seu caráter acontecimental. Então, ao refletir sobre esse modo de questionar, Heidegger ele aponta como interpretações prévias sobre o ser. Vão se impregnando na questão e propõe um outro modo de interrogar. Esse outro modo de interrogar que ele propõe é questionar o sentido, questionar o ser em seu sentido, que é primordial a compreensão das coisas em nosso cotidiano. O indivíduo, ele tem a capacidade de conhecer o ser, que não é uma coisa fechada, padrão. A questão do ser põe em jogo duas dimensões, né? A ôntica, referente ao horizonte de manifestações do ente, e a ontológica, referente ao horizonte das possibilidades de ser de um ente. Então, Heidegger, criando essa terminologia própria, ele busca compreender o sentido do ser,
ele denomina o modo de ser do homem como um Dasein, que significa ser aí. Esse termo que ele utiliza busca colocar em evidência o modo como a questão do ser se apresenta para esse ente, que nós mesmos somos. Diferentemente de outros entes, cujo o ser reside na dimensão ontológica. Em nossa experiência, o ser está onticamente assinalado, pois para esse ente está em jogo em seu ser, esse ser, ele mesmo. Assim, o nosso modo próprio de ser consiste em tornar-se, vir a ser o que se é, em uma relação íntima com o ser mesmo. Simultaneamente, temos uma relação de ser com aquilo que viemos sendo. Nos entendemos em nosso ser, nós mesmos, e somos abertura para aquilo que estamos sendo. Dasein é a palavra alemã utilizada para denominar ser humano, que pressupõe presença que engloba o indivíduo no conjunto como existente humano. Somos, no próprio movimento de realização, nossas possibilidades de ser. Deixa eu só compor com você, porque o texto é denso, né, Vilmar? Então, o Heidegger ele quer dizer que o ser não é uma coisa, não é propriamente uma substância, mas tem essa dimensão da presença, né? Desse ser aí lançado no mundo, né? E é justamente essa dimensão da presença que a gente está estudando, é isso, Vilmara? Só para, Isso. né? Isso, professor. E que dentre todos os entes no mundo, o ser é aquele que se interroga, né? Sobre sua condição, né? Diferente de uma cadeira, né? A cadeira não se interroga se ela é uma cadeira, né? Mas o ser humano, ele se interroga, né? Ele também é um ente, né? Só que é um ente que se interroga, né? Que pergunta sobre o que ele é, né? A cadeira não se pergunta sobre o que ela é, certo, Vilmara? Só para facilitar para você, entendeu? Só tô... Isso, que tem essa abertura, né? Ele tem essa abertura que ele vai denominar de compreensão. Sim, sim. De vez em quando eu vou fazer um bate-bola aí com você para a gente compor junto, tá bom? Tudo bem. Ontologicamente, o homem se configura como passado, cotidiano, presente e possibilidades futuras. E, portanto, como um ser temporal que, em essência, se mostra como projeto, possibilidade. Então, tem uma citação no texto que ele coloca com suas próprias palavras: o Dasein não é um subsistente que possui, além disso, como um dote adjetivo, o poder de fazer algo. Mas ele é, primeiramente, ser possível. O Dasein é cada vez o que ele pode ser e como ele é sua possibilidade. A presença denominada de Dasein, ou ser aí, é privilegiada por possuir em seu ser a possibilidade de questionar-se, né, de questionar sobre o sentido do ser. Questionar corresponde ao plano ontológico, também chamado existencial, que considera o indivíduo como relacionando com as pessoas do seu universo social, entes, que Heidegger denomina Dasein, e também com as coisas denominadas entes, simplesmente dados. De acordo com Heidegger, existe outro plano, né, o plano ôntico, também denominado existenciário, que compreende o que se manifesta entre as possibilidades ontológicas do ser e se refere ao próprio ente do modo como ele se mostra. O ser se mostra a existência humana imediata e concretamente na própria dimensão ôntica do Dasein.
está presente a determinidade de um entendimento de ser que pré-ontológico. Assim, o Deixa eu Dasein... falar um pouco com você, porque assim, a gente tem esses termos ônticos e ontológicos, né, que são temas assim, que tem uma dinâmica entre eles, tá? A gente tem, o ser humano, ele carrega essa tensão entre o ôntico e o ontológico, porque a gente é, ao mesmo tempo, a dimensão do ôntico e do ente tem um aspecto que nós somos um ente entre todos os entes que existem no mundo, entre essa luz que me ilumina, esse notebook que é também um ente, esse óculos que é um ente, né? Só que, embora a gente tenha essa dimensão dos entes, portanto, ôntica, que é o que ele relaciona o ôntico aos entes, então todos os entes presentes no mundo, né? Existe uma dimensão inaugural no ser humano, que é essa nossa presença que se interroga sobre tudo, entendeu? E que isso é a dimensão ontológica, interrogativa, essa clareira que se abre, esse ser que se lança para se compreender e compreender aos outros, compreender a sua relação com o mundo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente é um ente como qualquer outro ente, como é que dessa garrafa, a garrafa é um ente e o Fernando é um ente, mas o ente humano, ele tem a dimensão ontológica da interrogação, do pensar, do refletir, né? Então, assim, a gente tem que entender essa dinâmica que em alguns momentos a gente se relaciona como um ente entre todos, é a nossa dimensão ôntica, né? E, por outro lado, a gente carrega também a dimensão ontológica, que é a da clareira, da abertura, né? E aí o autor vai dizer a dimensão até pré-ontológica, né? Porque antes da ontológica é a dimensão da clareira da interrogação. Antes da gente se interrogar, quando ele fala pré-ontológico, ele está dizendo que antes de eu me interrogar, eu existo, né? Eu sou uma presença, entendeu? Então, olha, segurem as mãozinhas uns dos outros que a gente está enveredando por essa dinâmica. O ser humano, ele tem a complexidade de ser um ente entre outros, um objeto entre outros, só que ele é uma presença que se interroga e que traz essa potência interrogativa, né? Que é uma dimensão até pré-ontológica, né? Pré-ontológica, porque antes dele se interrogar, ele já existe, né? Entendeu? Existem autores que vão estudar a dimensão pré-ontológica. Por exemplo, Merleau-Ponty, ele vai dizer, antes do ser humano se reconhecer como uma presença que interroga, ele é uma carne. Tem um livro que é o Visível e Invisível, que vai falar da dimensão pré-ontológica. Entende? Tem uma dimensão de entes, mais objetal, de vários objetos no mundo, tem a dimensão da interrogação, e tem fenomenólogos que vão estudar o que acontece antes das interrogações. Olha que fantástico. Certo, Vilmar? De vez em quando eu vou ser teu grilo falante aí, teu colaborador. Por favor. Assim, o Dasein, ele possui 3 precedências, né, com relação à questão do ser, a precedência ôntica, pois é determinado em seu ser pela existência, ao realizar possibilidades de ser, a precedência ontológica, pois ele é em si mesmo ontológico, ou seja, parte de uma indiferenciação e se constitui como um horizonte de possibilidades, e a precedência ôntico-ontológica, pois pertence ao Dasein um entendimento de ser de todo o ente, possibilitando a própria ontologia. Sendo o Dasein o ente que questiona propriamente o sentido de ser, do ser, é a partir da interrogação por esse ente que nós mesmos somos, que a questão do ser pode se desvelar. Todavia, há uma diferença entre o ente e ser. Essa citação vai mostrar essa diferença. A citação está no texto da Citrelli. Esqueceu-se que ser não é uma substância, nem mesmo abstrata, que não é um objeto, uma coisa, que ser é simplesmente um modo daquilo que é.
o ser não é uma forma substantiva, mas verbal. Ser não é um substantivo, apenas o verbo ser na sua forma infinita. Ser é movimento, ser é sendo. Por ser, modo de estar sendo doente, por ser, possibilidade em aberto. O ser não pode ser precisado, objetivado, aprisionado num único sentido. Quer dizer que o ser não é um objeto, não é uma substância, não é algo que eu detenho, que eu consigo medir numa fechadinho assim, né? O ser, ele é essa tensão entre o ôntico e o ontológico, entre a clareira e os entes entre eles mesmos, né? Assim, um ente em relação ao outro, eu em relação à cadeira, mas eu me interrogo, né? A cadeira não se interroga sobre a relação que ela tem comigo quando eu sento nela. Só nos filmes do Walt Disney, né, gente? No Walt Disney, aí a gente entende o que é ôntico e ontológico. Pensa nos filmes do Walt Disney, cristaleira dançando, cadeira dançando, entendeu? Aí vocês vão entender o que é ôntico e o que é ontológico, tá bom? Pensa na Bela e a Fera, que tem aquela cena das xícaras dançando, etc e tal. Aí vocês vão entender o que é ôntico e ontológico, tá bom? A compreensão do ser, ela ocorre a partir dele próprio, com as possibilidades mediadas pelos feitos que o componham e que componham a cotidianidade desse ser. Nessa perspectiva, temos em nosso horizonte de possibilidades a busca por continuar a compreender a nós mesmos, lidando com o sentido das vivências presentes em nosso contexto existencial. Nada faz sentido isolado, onde há ser necessariamente há ente. Para Heidegger, o modo como somos afetados pela facticidade do mundo diante de nós abre um campo, uma faceta do mundo para nós. Essa abertura em que nos situamos diante de um mundo que se apresenta diante de nós, Heidegger denomina de compreensão, considerando-a um existencial fundamental. Ao contrário, o Dasein é sua compreensão na medida em que é o horizonte mesmo de mundo que se abre para ele pelo modo como é afetado. Para Heidegger, toda compreensão já está sintonizada com a disposição afetiva. Um dos modos de constituir uma interpretação de ser dos entes a partir da compreensão é a investigação científica. Mas antes mesmo do entendimento científico, uma compreensão prévia do ser, das coisas, está presente na relação cotidiana com o mundo. Heidegger compreende o Dasein inserido em seu mundo como coagente, aquele que age, né, juntamente com os outros, visando desconstruir o pensamento ocidental, que compreende o homem, tornando de maneira objetiva, distanciada da experiência, como se pudesse dicotomizar a existência. Nessa prerrogativa, ele tem a possibilidade de, sendo, estabelecer uma relação de ser com tudo o que é, e uma relação consigo para compreender-se em sua essência. Existência para Heidegger é algo que emerge, que se manifesta, que se desvela. Na origem etimológica grega, o prefixo ek designa aquilo que está para fora. É nesse sentido que ambos os elementos figuram na existência, como considerada por Heidegger, ela se caracteriza como existere.
movimento para fora, o próprio direcionamento de ser para o mundo. Ao compreender existência como modo de ser propriamente humano, Heidegger assinala as relações entre Dasein e ser enquanto constitutivas do modo de ser que é nosso. Nesse sentido, apenas o homem existe, pois o movimento em direção aos entes na compreensão cotidiana de ser é próprio ao Dasein. Existir, assim, refere-se a relacionar-se com os entes enquanto entes. A essência do Dasein reside em sua existência. Nessas proposições, Heidegger rejeita qualquer propriedade quiditativa ou substancialidade determinada que pudesse ser tomada como aspecto fixo, constituinte do Dasein, trazendo como elemento fundante as próprias relações e experiências que o Dasein articula com o mundo. No sentido de seu acontecer, existia direcionar-se à concreção fática do mundo, na realização de possibilidades de ser, sem, no entanto, completar-se nelas, já que as possibilidades se rearticulam a cada momento em que sou e sou a cada vez minhas possibilidades de ser. Quer dizer, Vilmara, que a gente tem várias possibilidades de ser, que elas vão se revelando ou se ocultando, vai ter um jogo de revelação e ocultação a cada momento, né? E que o ser humano se interroga sobre todas essas possibilidades de ser, inclusive de não ser nada, né? Isso é muito. Ele vai falar daqui a pouco, que vai falar que a gente pode ser tudo e ao mesmo tempo e também pode não ser nada, pode não acontecer, né? Então a gente traz essa o ser humano se interroga sobre as suas possibilidades no mundo. É isso, né, Vilmara? Isso mesmo. Muito bom. Mesmo. Aí, considerando desse modo a existência, Heidegger compreende como elemento determinante do Dasein as relações que ele estabelece a cada momento com o mundo em sua trajetória existencial, que apenas se completam com a morte. O ser aí é um ser para a morte, na medida em que é apenas nela que finalizamos a realização de nossas possibilidades de ser. Enquanto vivos, somos abertura, estamos no devir de nossas possibilidades e somos, assim, em constante realização de quem podemos ser. Nas palavras do autor, há no Dasein uma não totalidade contínua e ineliminável, que encontra seu fim com a morte, ou seja, somos incompletos e apenas nos completamos com a morte, já que antes dela estamos na contínua realização de nossas possibilidades de ser e com ela nossas possibilidades se finalizam. Desse modo, a finitude articula seu sentido com a temporalidade na perspectiva de finalizar futuramente nossas possibilidades de ser. Com a possibilidade... É daí que vem a frase de que o ser é o ser para a morte, né? A frase clássica, né, do Heidegger, né? Então, com a possibilidade última da morte, retomamos nossa trajetória existencial em que nos encontramos entre o que já não é mais e o que ainda não é. A dimensão temporal de ser para a morte aponta para o sentido ontológico do cuidado, já que remete à dimensão de incompletude do Dasein, na realização de novas possibilidades de ser, o ainda não que seremos, e se encontra continuamente pendente nos modos de ser que se mostram abertos para nós.
é na realização dos modos de ser que nos são possíveis que respondemos à tarefa de ser, e assim cuidamos de ser em cada ação cotidiana, no modo como nos colocamos, como somos afetados, nos manifestamos, nos relacionamos, realizamos algumas possibilidades de nós mesmos, assim o projetar de nossas possibilidades de ser, na realização de modos de ser no mundo é constitutivo do Dasein, como cuidado, e ele apenas é percebido desse modo na sua temporalidade. Isso eu acho muito rico, né, gente? Pensar que o cuidado é inerente ao ser, né? Você concorda, Vilmara, né? Isso. O fato de nós sermos no mundo, isso demanda cuidado a cada instante, né? Cuidar de si, dos outros, das relações, né? Mesmo que a pessoa se aliene de se cuidar ou de cuidar dos outros, isso é uma estrutura ontológica, né? É uma estrutura do ser cuidar e ser cuidado, né? Isso é importante para a gente que é cuidador, para a gente que trabalha, né? Isso é não é só uma técnica, é uma estrutura do ser, né? Interessante, né? E nesse cuidado, professor, eu penso assim, que também eu cuidando de mim, eu estou cuidando do outro. Sim. E aí a gente se interroga, porque o ser humano é um ser de interrogação, o que é cuidar, né? Às vezes o cuidar é descuidar, entendeu? Às vezes cuidar é soltar, às vezes o cuidar é acolher, né? O que é cuidar, né, gente? Cuidar não é algo que se dê como um objeto, né? É algo que você constitui nas suas relações e nas suas interrogações. Isso. Heidegger descreve a temporalidade como a articulação entre o porvir e o já sido, que se atualiza na realização das possibilidades de ser do Dasein. Em seu projetar-se, é nesse sentido que, segundo Heidegger, a unidade originária da estrutura da cura reside na temporalidade. Dasein e mundo fazem parte de uma mesma realidade, por ele denominada ser no mundo. Heidegger enfatiza que, utilizando essa expressão, quer referir-se a ser e mundo como um fenômeno unitário, ou seja, não redutível a uma soma de partes que se juntam. Somente é possível... Aí a pergunta, né? Existe mundo antes do homem? Isso é uma provocação para a gente pensar. Né? Vamos responder no fim do encontro de hoje. E só para reforçar, gente, quem ainda não quem esteve na aula passada, o Dasein, como a Vilmara falou, Dasein é um termo alemão que quer dizer ser aí, né? Foi o que a Vilmara falou. Vamos reforçar isso. É o ser, a dimensão do ser aí, né? Lançado no mundo, né? Sempre falar Dasein, né? Para quem não leu o texto, para quem está chegando agora, é essa estrutura originária, ontológica, né? De estarmos aí no mundo, né? Ser no mundo, lançados no mundo. Como a gente disse no encontro passado, não é um conceito que se fecha em si, porque é mais uma descrição dessa nossa presença, né? Então é mais para a gente refletir em cima do que conceitualizar. Se a gente conceitualiza, a gente perde o fenômeno da presença, né? O que é ser aí no mundo? Pergunte para si mesmo, que aí talvez você encontre muitas respostas para você mesmo, tá bom? Somente é possível pensar o ser aí em contato com o mundo, ou seja, em relação com a totalidade fática diante de nós, já que nossa própria condição existencial nos joga de imediato em possibilidades existenciárias abertas na concreção mesma de nosso contato com o mundo. Ser no mundo é uma estrutura de realização. O Dasein não se localiza apenas no mundo como um objeto inserido no interior de outros, mas habita o mundo, relacionando-se com tudo o que é e a partir de uma compreensão de ser. O mundo não é entendido apenas como um espaço geográfico, mas como
uma concreção fática constitutiva do próprio Dasein. Encontramos-nos... Peraí, Vilmar, você falou umas preciosidades aí. Que o Dasein é uma estrutura de realização, né, gente? Que isso é uma dimensão do ser, né? A gente não é um objeto no mundo, a gente habita o mundo. Habitar o mundo, e não só habitar como espaço geográfico, não é habitar como se fosse é a morada do ser, né? O mundo é a morada do ser, né? Então isso a gente está cravado no mundo, né? E não como objeto, né? Isso é muito importante porque a sociedade de consumo nos trata como objetos e às vezes a gente se relaciona consigo próprio, com os outros, como se a gente fosse objeto, jogando no lixo a dimensão ontológica, tá? Reflitam sobre isso. Encontramos-nos constantemente diante do mundo que é nosso, de tal forma que o mundo constitui nossas experiências, constitui nosso devir, constitui nosso sendo. O homem atual tem desenvolvido uma maneira de viver representando-se com seu pensar lógico, racional, analítico, buscando, antes de qualquer vivência, controlar fenômenos. E, do mesmo modo, controlar-se. Heidegger denomina esse modo de compreensão de pensamento calculante, voltado para a exploração e o domínio dos fenômenos, enquadrando-os no modo de mediação entre homem e mundo, previamente definidos pela técnica moderna. Tal perspectiva opera a partir de abstrações, retirando os fenômenos de seu campo de mostração para tomá-los no interior de um sistema teórico fechado. O pensamento calculante arrisca a desconsiderar os múltiplos elementos presentes num contexto. No campo da... Gente, só frisando, campo de mostração, olha que expressão fantástica. Diante de uma dimensão calculista, né? Como se fosse um objeto, uma categoria, né? A vida se mostra, né? Tem um campo de mostração, onde a vida se mostra para a gente se mostra para a gente mesmo, a gente se mostra para os outros. Né? Isso é a descrição fenomênica, né? Fantástico, né, Mário? Verdade. No campo da psicologia, podemos encontrar expressões do pensamento calculante nos processos de medicalização da sociedade, na utilização de instrumentos avaliativos que desconsideram o contexto de produção do sujeito, nas concepções intrapsíquicas sobre a personalidade. Tomemos como exemplo, alguns diagnósticos como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ao se considerar os sintomas de uma criança na categoria de doença mental exclusivamente biológica, desconsiderando fatores como seu processo de socialização e escolarização, sua rotina, suas relações, suas condições socioeconômicas, entre outros. O pensamento calculante categoriza diretamente e determina previamente quem as crianças assim diagnosticadas é e pode ser, bem como a conduta a ser adotada a partir dessa definição, retirando da criança e de sua rede de apoio social a possibilidade de reinventar suas experiências e modo de ser. Assim, o pensamento calculante desconsidera essa necessidade de significarmos nossas vivências com o outro, objetificando-as, criando relações coisificadas com o próprio homem. O pensamento calculante nos distancia do mundo vivenciado. Em contrapartida, ao considerar cuidadosamente o que se desvela e interrogar pelo sentido da técnica que encontramos uma possibilidade de acompanhar o próprio movimento de velamento e desvelamento dos entes, amplamente multifacetados.
Heidegger comenta que o pensamento do sentido é a serenidade diante do que é digno de ser questionado, apontando para a possibilidade da serenidade de simultaneamente reconhecer as possibilidades desveladas pela ciência e pela técnica moderna, mas não se aprisionar a esse modo de olhar único possível, como o único possível, conservando assim a capacidade de um sim e não simultâneos a ela. Isso é muito legal, né, gente? Pensar a serenidade como movimento da gente se enxergar como ser no mundo, né? Tá, tem as ciências, tem os apelos objetivadores do consumismo, do capitalismo, mas a gente tem que ter a serenidade para se enxergar a gente mesmo e aos outros, as nossas relações do ponto de vista do ser, né? Fantástico, né, gente? Serenidade é justamente acessar a si e aos outros do ponto de vista do ser, né? Fantástico, né? Nesse contexto, a psicologia, a partir da perspectiva fenomenológica existencial, volta-se aos homens em sua situação concreta de vida, buscando compreender as significações sedimentadas na trama existencial para ampliar as possibilidades de ser a partir da interrogação pelo sentido da experiência. Assim, em contraposição a uma perspectiva abstracionista, a perspectiva fenomenológica existencial procura compreender as experiências humanas em sua totalidade. A existência não é apenas uma característica entre outras, mas busca abarcar todas as dimensões de nossas experiências, já que existimos com todos e em todos os aspectos que participam de nós mesmos, nosso meio social, nosso corpo biológico, as relações afetivas que estabelecemos e etc. Nesse sentido é que Heidegger busca compreender o homem como um ser finito que é, inserido no tempo e no espaço de sua existência, e que se constitui em seu ser pelo questionar e interrogar a si próprio. O próprio Dasein é a claridade do mundo, que se ilumina diante de si e que constitui sua experiência de ser si mesmo. Encontramos-nos sempre diante de um mundo que se apresenta perante nós. Nesse encontrar-se, somos afetados por tudo o que nos vem ao encontro, estando sempre já numa disposição afetiva. É nesse contexto que encontramos na disposição afetiva da angústia uma condição ontológica diante da finitude da existência ou da possibilidade de não ser. A angústia é tomada como uma disposição afetiva e condição ontológica, dizendo respeito à experiência da própria condição de ser no mundo, lançados a nossas possibilidades de ser, sem nenhuma propriedade prévia que nos determine. Estamos constantemente frente à ameaça de não ser. A abertura que somos apresenta-nos uma condição de ser lançados diante desse mundo que se apresenta a nós. É a perspectiva de mundo diante de nós que Heidegger denomina de compreensão. A interação entre Dasein e os outros entes ocorre em um constante vai e vem entre o que é dado na situação e a realidade que se desvela na compreensão. Essa compreensão, segundo Heidegger, desenvolve-se antes da tomada da consciência reflexiva, do mesmo modo que a situação se manifesta antes da reação afetiva.
é quando a compreensão se desdobra na interpretação que atribuímos linguagem ao contato com o mundo, construindo com ele uma trama significativa. Estar voltado para o mundo que se apresenta para mim é a condição fundamental de ser no mundo, em que somos lançados factualmente, a cada acontecimento, a cada desvelamento, a cada contato. O Dasein habita o mundo, é familiar e coagente nesse mundo, sendo um ser de possibilidades, já que é projeção e pode assumir diversas maneiras de compreender o mundo e relacionar-se com ele. Assim, o homem, em uma condição ontológica, é fundamentalmente poder ser, como um projeto, o que lhe outorga a responsabilidade e a obrigação de ser enquanto existente no mundo. O ser aí, ou Dasein, tem como sentido estar aí, situado historicamente. Esse ser no mundo vai se constituindo, sendo no mundo, antes de todo e qualquer eu, mas sempre situado e imerso no jogo homem e mundo. E é nessa interação que a realidade se dá. É sempre no contexto das coisas que sedimentamos os seus significados. O procedimento das ciências naturais, ao estabelecer um sistema de conexões de causa e efeito, busca ser passível de generalizações a todos os casos singulares, excluindo outras possibilidades explicativas. Tal operação, sendo necessariamente abstrativa, retira os fenômenos de seu campo de demonstração no cotidiano, em que as relações estão sempre inscritas em planos contextuais, possuindo o risco de desconsiderar os aspectos da totalidade da vida, que não se deixam reduzir ao sistema explicativo generalista, seja de ordem histórica, psicológica, ética, estética e cultural. Eu vou pronunciar aqui, mas não sei se é essa a pronúncia do nome certo. Para Dilthey, a tarefa das ciências humanas seria a de recolocar os fenômenos em seu campo de demonstração, permitindo uma articulação mais ampla com a totalidade da vida, compreendendo-os sobre o horizonte total que sustenta os fenômenos em geral. É nesse sentido que podemos entender a afirmação diltheyniana de que as ciências naturais explicam, enquanto as ciências humanas compreendem. Pessoal, você não acha interessante a gente entender que a compreensão é da dimensão do ser e que a serenidade é da dimensão do ser, né? Conforme a gente está trabalhando nesse texto, e que as racionalidades outras são categorias, né? São cálculos, né? Conforme o Heidegger está falando, né? Interessante, né? Heidegger caracteriza a hermenêutica como interpretação da facticidade, a partir da concreção fática do próprio Dasein. O Dasein não é um ente qualquer, mas o ente para o qual a questão do sentido se apresenta onticamente, e que, respondendo à questão do ser em seu cuidado cotidiano, desdobra suas compreensões e interpretações. Em suas características fundamentais, que Heidegger denomina de existenciais, o Dasein está sempre situado num mundo concreto, permeado por uma trama significativa, uma situação hermenêutica. Esclarecendo, pessoal, o que nesse
capítulo, nesse artigo, o autor quis mostrar a partir do Heidegger, eu sempre entendo que hermenêutica é interpretação, tá? Agora existe uma interpretação que pode estar em consonância com o vivido, ou uma interpretação que aí seria uma descrição do vivido, a gente pegar do ponto de vista mais fenomenológico, né? E que por si só é uma interpretação. Quando você diz que eu sou um ser no mundo, por mais descritivo que seja, está atravessado pela cultura, pela linguagem, então também tem um viés interpretativo quando eu digo que eu sou um ser no mundo, né? Isso também está num fundo de cultura, mas é uma interpretação voltada para o vivido. É diferente de você interpretar a partir das categorias objetivadas da ciência, por exemplo, né? Aí você se distancia do vivido. Sempre gravando que hermenêutica é interpretação. Nessa perspectiva, encontramos uma explicação para que a filosofia heideggeriana seja conhecida como ontologia hermenêutica, já que busca, por meio da compreensão e interpretação da existência, alcançar a questão do ser. Heidegger aborda a diferença ontológica entre ser e ente, ressaltando o caráter temporal do ser. É apenas no horizonte temporal que o sentido do ser se desvela. A abertura é característica do ser aí, que se lança para a ação e para a descoberta. É nessa medida que o Dasein pode ir à busca da verdade, mas esta é temporal e manifesta-se na história que se desvela. Heidegger retoma o processo histórico de compreensão da questão da verdade, designada pelo termo aletheia. Entre os gregos, em sua acepção original, na cultura grega, aletheia significa desvelamento, fazendo menção ao movimento fenomênico dos entes, no qual, para que uma faceta se desvele, outra se vela. Ou seja, a gente nunca 100% transparente, né, gente? É sempre um jogo de algo se revelando. Na revelação também imediatamente surgem interrogações de ocultamentos que a gente vai ter que se interrogar, vai revelar ocultamentos depois a partir das interrogações, que geram outros ocultamentos. Então a gente está sempre se interrogando. A cada conscientização da nossa experiência no mundo, surgem outras interrogações, né? Desvela e oculta, desvela e oculta, né? Isso. Nesse sentido, o real é o que se realiza. Acontece numa dinâmica de velamento e desvelamento e não há uma verdade, e não há como uma verdade ser imutável e constante. Ela se revela na própria ação de quem a busca, sendo significada na compreensão do Dasein. Segundo Heidegger, o mito da caverna que Platão elabora em A República estabelece uma hierarquia das verdades, que antes não participava da cultura grega. O filósofo, ao se retirar das sombras da caverna e se dirigir ao mundo das ideias, teria acesso a um desvelamento mais amplo e voltaria para iluminar os que ainda se encontravam amarrados. Amarrados à ideia de um desvelamento progressivo que ruma até o total desvelado. Desconsidera condições existenciais como a temporalidade e o próprio aí contextual do Dasein, abrindo espaço para uma conotação de verdade fundada numa existência fixa e imutável para além e para quem do próprio desvelamento do real.
Então ele está criticando que a caverna do Platão não era tão dinâmica assim, né? Que tem essa relação de você estar ocultado lá dentro, depois você vê as sombras, mas que isso é uma dinâmica de ocultação, de revelação, que não é tão estático, né? Isso. O desvelamento em Alateia refere-se a deixar e fazer ver. E é nessa acepção que o autor descreve a dinâmica de ser no mundo, que, compreendida no instante vivido, constitui o fenômeno da verdade, a partir de sua abertura. Ao abrir-se, constata os entes e os desvela. Contata os entes e os desvela. Para Heidegger, o sentido só existe para o ser e pertence àquele momento. Por isso, ele considera o ser como um ser de presença no mundo. Heidegger não concebe o homem apenas em relação a ele mesmo, mas sim em contínua interação com todos os seres circundantes, junto aos quais ele permanece. Ser no mundo é uma condição fundamental do indivíduo. Ser humano é ainda sempre ser como o outro. E que as nossas verdades nunca são completas, né? Elas estão sempre mudando, porque a nossa compreensão está mudando, nossa abertura do mundo está mudando, embora a gente tenha uma história das nossas interpretações do mundo, está sempre em constante atualização e mutação, né? A gente não pode nem ter certeza sobre a história das nossas certezas, né? O modo como o Dasein se relaciona com os outros entes, tanto simplesmente dados quanto outros Dasein, aponta para o seu singular cuidar de si mesmo. Para Heidegger, o cuidado, Sorge, não é algo que temos, mas que somos, em cada relação que estabelecemos, em cada ação no mundo, em nosso lidar cotidiano com os outros, com outros entes, tornando-nos também quem somos. Nesse sentido, cuidamos de nosso quem, de ser quem somos, no lidar com o mundo, pois temos como tarefa e como questão ser nós mesmos. O cuidado é autêntico quando nele se assume a responsabilidade de cuidar de si mesmo, de ser si mesmo. Isso acontece nas vivências cotidianas, que nos estimulam a refletir sobre a angústia, desilusão, agitação, que acompanham a todos nós. Para a filosofia heideggeriana, há duas maneiras fundamentais de o homem se relacionar com os entes. No trato com as coisas, estabelecemos uma relação de serventia, em que estas assumem um caráter de ente à mão. Nas palavras do autor, no Dasein, está em jogo o seu poder ser no mundo, e com isso a ocupação que descobre na circunvisão o ente intramundo. O segundo modo... A gente está lançado no mundo, a gente vai compreendendo, percebendo as coisas, os objetos e as relações que a gente estabelece, seja em relação aos entes, seja em relação às nossas interrogações, né? O segundo modo, Heidegger denomina de preocupação, ou cuidado, Sorge, e se refere ao ser com os outros, em co-presença no mundo. Heidegger concebe o ser como um ser de presença. Ele é um ser no mundo, descobrindo-se sempre como ser, com. A preocupação, também chamada solicitude,
refere-se a essa convivência em que compartilhamos o mundo com os outros. Heidegger concebe o Dasein como transcendente, porque estamos constantemente no espaço de intersecção entre o que é desvelado da situação via compreensão e o modo como somos afetados e respondemos ao mundo. Ou seja, em nosso movimento de ser, atribuímos sentido ao que é e ao que somos, já que vivemos no mundo com os outros. Sendo ser com o outro, ser no mundo é uma condição fundamental do homem em sua humanidade. Emoções, valores e envolvimento não existem em si mesmo como entidades ou de maneira pronta e estática, mas antes de tudo são constituídos e compartilhados nas relações. Em nosso ser com os outros, ser com outros, a preocupação enquanto modalidade do cuidado pode assumir várias maneiras, nas formas deficientes e indiferentes de solicitude, como ser sem o outro, ser contra o outro, passar pelo outro, demonstrando um não se importar com o outro. Para Heidegger, entre os modos positivos da preocupação, há duas possibilidades extremas. No nosso substitutivo, no modo substitutivo, vai-se ao encontro do outro, trazendo para si o encargo de ocupar-se dos entes no lugar do outro. Assim, a enfermeira que dá banho no doente, quando ele se encontra impossibilitado, ou a mãe que prepara o alimento para o filho, quando ele ainda não é capaz de fazer, substituem o outro na ocupação de banhar-se ou alimentar-se. O outro é deslocado de sua posição, retraindo-se. E nos ocupamos de sua lida com os entes em seu lugar. Embora tal modo de cuidado se faça muitas vezes necessário, corre o risco de dominar o outro, já que escolhendo ou fazendo por ele, toma seu lugar na tarefa de direcionar seu ser si mesmo, tornando-se uma maneira inautêntica de cuidado. Aqui, professor, eu pensei nas relações de superproteção, né? Não sei se eu penso e não sei se faz sentido. O senhor que vai me orientar aí. Naquelas relações em que a mãe tem essa relação de superproteção com a criança, nesse cuidar que, de algum modo, vai se tornando um cuidado, passa a ser uma maneira inautêntica de cuidado, que vai tomando esse ser do... Eu acho o seguinte, né, gente, compartilhando com todos, né, eu acho que é o cuidado, é um cuidado de ser para ser, né? O problema é que a superproteção transforma o sujeito num objeto, né? Um objeto de uma dominação, né? Entendeu? E a todo custo esse cuidado vira um imperativo, né? A relação de totalitária, né? Então aí com isso toda essa sensibilidade para onde está indo o cuidado, se interrogar sobre a qualidade do cuidado, os mecanismos do cuidado, compreender o cuidado é jogado no lixo, né? É um cuidado impositivo, né? Maquínico, né? A superproteção é quando uma pessoa trata a outra como objeto dela, né? A dona, né? Aí essa seria uma maneira inautêntica de cuidado. Inautêntica porque não tá se conectando com o ser do outro. Né?
É só uma formalidade, uma dominação, né? Dominação, o outro é objeto. O texto ele vai falar também de outra possibilidade de cuidado, é o modo antipositivo, em que questionamos pelo modo como alguém vem sendo e cuidando de seu quem, favorecendo que ele assuma seus próprios caminhos, crescendo e encontrando-se consigo. Nessa perspectiva, ser com outro pressupõe um relacionamento significativo e envolvente, também chamado de autêntico cuidar. Na relação de submissão, há um afastamento. O ser se torna ser lá, deixando de ser si mesmo, denunciando maneiras deficientes de solicitude, transformando o ser em impessoal ou em agente. Para Heidegger, em nosso agir cotidiano, estamos imersos nas significações hermeneuticamente, né? Sedimentadas, sem nos atentarmos para o modo como realizamos nossas possibilidades de ser. De início, e na maioria das vezes, somos como se é na facticidade, que é a nossa caindo no impessoal. O Heidegger acabou de responder o que você perguntou da superproteção, né? Vira uma impessoalidade, né? Você não tá atento, a gente não está atento ao cuidado. Você coloca uma interpretação de que tem que tratar a pessoa de um jeito, um certo tipo de cuidado, e está completamente alheia ao que você está construindo na relação, né? O que a gente está construindo. É uma categoria, né? O superprotetor é um categórico. Essa impessoalidade leva ao anonimato, ao afastamento, o que favorece a não singularidade do ser, tornando-o ser inautêntico. Ao nos apropriarmos de nosso direcionamento existencial, assumimos a possibilidade de nos tornarmos protagonistas e coautores de nossa história e contatamos a dimensão da autenticidade. Ser autêntico pressupõe um ser aí, aberto às possibilidades da existência, na medida em que o ser com se revela como ser autêntico, é capaz de compreender o outro, pois a compreensão do outro ocorre por meio do cuidado solícito. É no encontro com a questão de ser si mesmo que se abre para nós a possibilidade de interrogar pelo sentido de ser do outro. Preocupação que não tanto substitui o outro, mas que se lhe antepõe em sua possibilidade existenciária de ser, não para lhe retirar o cuidado, e sim para devolvê-lo como tal. Essa preocupação que em sua essência diz respeito à cura propriamente dita, ou seja, à existência do outro e não a uma coisa de que se ocupa. Ajuda o outro a tornar-se, em sua cura, transparente a si mesmo e livre para ela. A partir dessa perspectiva heideggeriana da existência, podemos compreender a clínica como um espaço para o cuidado de ser. Testemunhando o modo como alguém vem sendo, o processo clínico pode auxiliar e explicitar a trama significativa presente numa trajetória existencial. Assim, o processo de retomada das experiências e de interrogação por seu sentido permite ampliar a liberdade em relação às significações já sedimentadas no mundo, abrindo novas possibilidades de ser e reformulando o próprio mundo. Simultaneamente, é pela via da indeterminação,
ontológica do Dasein, que podemos pensar a abertura para novas possibilidades de ser como espaço promotor de transformações singularizantes na relação entre o ser aí e o mundo. Nesse sentido, a clínica, na perspectiva fenomenológica, ela não parte de construções teóricas prévias, embasadas no modelo de personalidade, mas da possibilidade de teorizar, explicitar, questionar, reinventar a trama de sentidos que se apresenta na concreção fática da vida, no encontro que se dá no aí compartilhado entre o terapeuta e cliente. As relações de sentido se clareiam, se criam e podem se reconduzir, levando à apropriação da condição existencial para o protagonismo de sua trajetória frente às possibilidades de ser e relacionar-se com o mundo. E é isso. Parabéns, Vilmara, pelo trabalho hercúleo, generoso. É um artigo, vocês estão percebendo a densidade. E é também um tipo de condução que a gente, enquanto coletivo, faz, né, gente? Ao contrário do quando a gente lê o Rogers, que o Rogers ele se oferta com de uma maneira direta, né? Eu acho que o Heidegger, ao mesmo tempo que ele tem uma complexidade, quando a gente puxa para o nosso cotidiano, para o nosso próprio ser, vai ficando claro, né? E aí eu acho que é importante eu fazer esse bate-bola com a Vilmara, ou com o que for ler Heidegger, né? Para ajudar a esclarecer, né? Porque a pessoa está lá no mergulho desse trabalho rigoroso que a Vilmara fez. De vez em quando eu faço umas ilustrações, né? E a gente vai vendo como Heidegger é muito novo vivido, né? Parece complexo, é complexo, porque ele busca uma descrição rigorosa do vivido, do ser no mundo. Mas se a gente para um minutinho, se a gente tem serenidade, que nem te disse, para se situar diante do texto, a gente vê que é algo muito arraigado na nossa vida. É a busca de uma vida autêntica, é a busca da serenidade, é entender que a compreensão tem a ver com a nossa presença no mundo, a ver que a gente pode se revelar, como pode se ocultar, que isso é um jogo da dimensão do ser. Agora só tenho a agradecer a dedicação da Vilmara, que conduziu muito bem esse nosso navio hoje. Alguém quer Professor, comentar? eu quero agradecer também pelo senhor ter me ajudado aí nesse bate-bola do Heidegger. Somos parceiros. Acho que a gente, né? O meu papel era interpretar de uma maneira mais simplificadora a complexidade que você elaborou, assim. O principal quem fez foi você, né? Você está de parabéns, porque você foi muito dedicada. Parabéns. Obrigada. Alguém quer comentar alguma coisa dentro daquilo do que sentiu, né, gente? Porque o Heidegger, ele é um autor que não se fecha, gente. Quanto mais a gente lê, a gente vai encarnando o Heidegger, vai vivendo a experiência do Heidegger, tá? Não é aquilo que já há algumas semanas a gente está dizendo, não é decorar exatamente o conceito, mas é entender que tem uma dimensão, a vida que nos abre para uma cura, na medida em que a gente se interroga, com o passar do tempo, a gente vai se curando a partir das respostas que a gente vai obtendo diante da vida. Que essas respostas não são definitivas, elas estão sempre mutáveis, né? E que isso demanda a gente se cuidar, mesmo que a gente seja relaxado, entendeu? Porque é um cuidado do ponto de vista do ser, não é uma questão de ser higiênico, né? A questão é que a gente tem a dimensão do ser e esse ser nos interroga, e o ato de nos interrogar demanda a gente cuidar dessas interrogações. Mesmo que a gente seja desastrado, desleixado, desligado, né? O ser ele está aí pungente, né? Solicitando que a gente se responda. E tem hora que a gente quer se ocultar disso, a gente se ocupa das coisas cotidianas para se ocultar, mas a clareira do ser se abre de tempos em tempos para ver as condições de possibilidade da vida. Inclusive, se a gente for muito relaxado, a vida pode virar um nada.
pode ser inexpressiva, pode ser sem realização, sem sentido nenhum. A gente só vive a vida a reboque dos fatos, do cotidiano, dos entes, né, do dia a dia, dos objetos do mundo, das nossas relações cotidianas, né? Então é muito vivo, gente, é muito vivo. A escrita dele é para nos sensibilizar e para a gente se apropriar dela para a gente mesmo, entendeu? Se a gente for querer decorar, memorizar Heidegger, a gente não entendeu que o Heidegger ele nos estimula para a gente se compreender, né? E depois de um tempo ficar muito, muito fluente, porque tem o impacto da linguagem e a gente tem que ter serenidade para compreender o que essa linguagem reverbera no coração da gente. Aí a gente fica tranquilo. Aí tem uma serenidade, assim, porque serenidade de entender que não é decorar conceito, mas é viver o que o Heidegger descreve como é o ser, né? Alguém quer compartilhar alguma coisa, gente? Quando eu falo isso, eu estou atualizando meus sentidos antes do Heidegger, né? Faz um tempo que eu leio Heidegger, mas eu nunca me fecho para o Heidegger. Sempre ele nos evoca uma encarnação, né? Encarnar o que ele fala, né? Alguém quer compartilhar o que encarnou dessa leitura? Que reverberou no coração, na vida de vocês? Professor, eu gostei bastante de uma frase que você falou, eu até anotei, não podemos ter certezas sobre as nossas certezas. Sim. E isso me tocou muito, porque eu acho que veio de encontro com o que você comentou sobre ler o texto e ver o que isso vai encaixando na nossa própria existência. Então, acho que creio que no momento de vida que eu estou, coisas que eu pensava antes e aquilo era definitivo, e aí hoje eu já penso totalmente diferente. Então eu falo, nossa, é como se eu fosse outra pessoa, né? Por que mudou tanto? O que mudou ao longo do tempo para eu pensar tão diferente? Então, acho que quando a gente começa a ter esse desprendimento das certezas, né? Tudo bem, agora eu quero fazer tal coisa, mas a gente entender que talvez daqui a algum tempo isso não faça tanto sentido. E essa possibilidade não deixe a gente neurótico, né? A gente não tem que ficar sofrendo. Tudo bem, deixar as coisas talvez fluírem. Então, essa sua frase me tocou muito, assim, porque a gente realmente está em constante mutação e mudança o tempo todo. Então, Heidegger realmente é bem difícil, mas quando a gente traz para a nossa própria existência, alguma coisa toca, né? E, de repente, a Vilmara lendo e tinha algumas frases assim, nossa, faz tanto sentido para mim, né? E eu acho que esse é o sentido da leitura. Eu estou com uma expectativa bem grande para o livro, né? Como vai ser aí, destrinchar ele, enfim. Acho que vai ser legal. Por isso esse aquecimento do Heidegger, Gabriela, nos sensibiliza como a postura que a gente tem que ter, né? Se a gente quiser... obviamente a gente tem memórias das experiências da vida da gente, elas ficam um certo nível depositadas, mas não é... A gente não pode ser avarento diante da vida, entendeu? A vida é um fluxo, né? O Heidegger está dizendo que nessa abertura do presente as coisas estão sempre fluindo, né? Os contatos estão sempre se atualizando, o jogo da revelação e do ocultamento está sempre se atualizando, então não tem essa avareza da gente guardar as experiências e controlar todas, é uma coisa assim, um mecanismo meio de controle, meio neurótico, né? Controlar todas as experiências, controlar todos os sentidos, controlar todos os registros, né? Não, as coisas estão no fluxo. Então, no fluxo, a gente está justamente lançado, a gente está sempre lançado. Sempre lançado. Isso demanda uma atualização. E uma atualização da compreensão desses sentidos que estão aflorando. E aí eu faço coro com você, né? Porque o Heidegger ele é difícil se a gente quiser decorar todas as linhas do que ele fala. Se a gente se antenar de que, às vezes, aquela palavra, aquela frase toca a nossa compreensão e a gente vai estabelecendo uma relação com aquela frase ou com aquele conceito e que isso vai abrindo um campo de sentidos para a gente, aí é uma beleza. É uma beleza. Entendeu? É diferente do Rogers. O Rogers ele é mais uma afetuosidade direta, porque é o autor do contato, entendeu? Da empatia, entendeu? O Heidegger ele vai
nas entranhas, né, no quiasma, na carne do ser, né? Então ele faz um outro movimento, né? Ele é uma outra percepção de leitura. E a gente precisa se preparar para isso, para não querer segurar o Heidegger com a cabeça e abrir o coração para aquilo que tem sentido, né? Uhum. É exatamente a questão do controle, né? Sim, não, eu quero controlar a leitura. Se quiser controlar a leitura... É verdade. Quer controlar a leitura? Não. O Heidegger é uma vivência que não cessa. A primeira vez que eu li Ser e Tempo foi há 20 anos atrás, alguma coisa assim. Continuo lendo, continua se abrindo, né? E eu acho que cada vez que você lê vai ter um sentido diferente, ou talvez um ponto que você leu lá atrás que não passou, aí você lê de novo, e aí tem um significado novo, porque acaba encaixando em alguma vivência, em algum momento seu específico, enfim, né? Então acho que é sempre uma descoberta nova. Ser uma experiência nova. Se a gente tiver essa disposição, a gente vai ler com gosto, com motivação. Se a gente ficar com a autocobrança de controle, de fazer listinha de conceito, é categorial, gente. O Heidegger não é categorial, entendeu? Você não vai fazer... Você pode pontuar alguns fichamentos, tudo bem, para ter umas ideias-chave, mas você não vai reduzir Heidegger a fichamento, gente. Vocês entendem? É viver o Heidegger, né? Aí fica uma delícia. Hoje, por exemplo, ressoou a palavra serenidade, que ainda não tinha ressoado. Entendeu? Eu entendi melhor um pouco a palavra compreensão, que eu já tinha lido 500 vezes, foram as que ressoaram para mim. Quais ressoaram para vocês? Então é bom marcar as que ressoaram e ir vivendo, né, experiência com esse conceito, com essa hermenêutica fenomenológica, né? Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Eu vou dar supervisões para os meus alunos, as minhas alunas agora. Mas olha, reforço, porque a gente está... Cada autor que a gente trouxer, a gente demanda um afeto, tá, gente? Então, o grupo de estudos não é só uma leitura, mas é a gente solidarizar no afeto que brota, entendeu? Então, estamos todos juntos para a gente viver o afeto do Heidegger. Depois vai vir o afeto do Foucault, que é diferente do afeto do Rogers. O afeto que a gente vai ter na peça do teatro é diferente. Então, a gente se abra. O mais interessante do grupo de estudos é a gente se disponibilizar para o afeto que o autor nos evoca, né? Para a gente não... Aí não tem autor melhor, nem pior, nem mais fácil, nem mais difícil. A gente vai estar junto, vivendo a experiência, tá bom? Mais alguma questão, pessoal? Ou podemos acabar a nossa gravação? Para a semana que vem, para quem... Iremos fazer 2 semanas do Existencialismo e Humanismo. Já está disponível o PDF no WhatsApp. Eu vou pedir a gentileza a Isabela, que está chegando agora no grupo, que é uma aluna maravilhosa, se disponibilizou a fazer as 2 aulas. Eu dei uma divisão a partir do trecho, tá, Isabela? Até a página 22, no primeiro dia, e depois até o final, que dá até a página 48, mais ou menos, tudo bem? Para a gente bem. dividir? Página 22, né? Para o primeiro dia e até o fim para o segundo dia. Quem não estiver no WhatsApp, é só para o Existencialismo e o Humanismo, Jean-Paul Sartre, que tem PDF disponível, tá bom? E quem quiser entrar no WhatsApp, conversar com o Márcio, a Natália sumiu, gente? Faz tempo que eu não vejo a Natália, que estava coordenando o WhatsApp. Vocês têm notícia? Enfim. Bom, pessoal, eu vou finalizar então a gravação. Alguém quer fazer algum comentário? Então, finalizamos nossa gravação. Lembrando que semana que vem temos Existencialismo e Humanismo até a página 22. Grande abraço, seja você síncrono ou assíncrono, tá? Quem estiver chegando agora, inscreva-se no YouTube Lançado no Mundo, tá? Nós somos 182 pessoas em 4 meses, tá? Acompanhando esse projeto, tá? Grande abraço, até mais. Quem quiser assistir de novo, mesmo síncrono, entre hoje e amanhã já vai estar disponível no YouTube. Grande abraço.